Bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. Para não perder a tradição, vou começar com uma frase que eu gosto muito, da gente começar a reflexão dessa live. Então, a disciplina é o melhor meio para se ter liberdade. Sem disciplina, você é escravo dos seus desejos e refém das consequências. E aí algumas perguntas que talvez muitos de vocês se encaixem, né? Por que a maioria de nós é indisciplinado? Porque sabemos o que tem que ser feito e mesmo assim não fazemos. Por que desistimos facilmente de tudo que a gente se propõe? E aí um dos motivos pelos quais a gente faz isso é pelo baixo senso de autoeficácia. E aí vocês vão talvez lembrar da outra live onde eu expliquei o que é a autoeficácia. É a nossa percepção de capacidade de fazer aquilo que a gente se propõe. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós não somos disciplinados, pelo baixo senso de autoeficácia. E esse é até um fator protetivo, nós temos um alto senso de autoeficácia. É protetivo em função de saúde mental. Tá? Pessoas com a autoeficácia alta normalmente são mais saudáveis e fortes emocionalmente. Porque elas sabem, elas têm a percepção de que o que eu me comprometo, eu faço. O que eu me proponho, eu consigo. Eu faço, eu executo. Tá? E aí a gente pensa também na a crença de que é fácil quando eu penso assim, eu desejo isso, eu quero isso. A gente pressupõe que é fácil. E normalmente não é. E por que a gente tem essa percepção de que é fácil? E muitos de vocês vão concordar comigo que a gente vive no mundo das dicas. A gente vive no mundo de que é 5 passos para você se tornar mais isso. Tome o chá de hibisco e emagreça tantos quilos. A gente vive e é alimentado o tempo inteiro por informações desse nível, né? Oi, Cláudia. Ó, o Cláudio é aquele paciente não, aquele seguidor que eu disse para vocês que perdeu 4 quilos quando ele me informou a última vez, só com as dicas, o mundo das dicas, mas só com o conteúdo daqui ele aproveitou e fez uma mudança aí radical na vida. Bem-vindo, Cláudio, querido. Então, vocês entendem que a gente é alimentado o tempo todo por facilidades, promessas fáceis, do quanto a gente pode mudar, do quanto a gente pode virar a nossa vida do avesso, se transformar com alguns passos simples ou com algumas dicas, quando na verdade não é assim. Então, a gente perdeu a noção do quanto as coisas levam tempo, do quanto a gente tem que aplicar de esforço para conseguir o que a gente quer. Então, aí tem uma frase do Jeff Young que ele fala: o insight é rápido, mas a mudança é devagar. Porque a diferença entre o saber e o fazer, ela é enorme. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Alguém que não sabe dirigir, quer 7 quilos, imagina. Parabéns, Cláudio, mérito teu. Parabéns mesmo. Então, se eu quero aprender a dirigir, não sei dirigir, não sei nem onde eu tenho que apertar lá, vamos supor. E aí, se eu ficar um ano vendo a teoria de como é dirigir, vou lá, faço a autoescola sem a parte prática, somente com as aulas teóricas. O professor, o instrutor, né, vai me dizer onde eu tenho que apertar, como é que eu ligo o carro, como é que eu troco a marcha, e eu fico um ano somente vendo a teoria. Então, teoricamente, eu sei como fazer, né? Se me colocar depois de um ano dentro de um carro, eu vou saber dirigir? Eu vou saber como é que faço para trocar a marcha? Eu vou saber em que marcha eu coloco em que momento? Não, não vou saber. É a prática que vai me fazer ter essa habilidade. E normalmente leva tempo. A gente não consegue, quero dirigir e no dia seguinte faz um curso rápido de 3 dias e está dirigindo. Não é assim. É a prática. E prática leva tempo.
Então, mesmo que eu fique ali um tempo na teoria, eu ainda estarei com zero habilidade de dirigir, tá? Então, é muito importante que a gente quebre também a crença de que é rápido e fácil. Porque se eu fico pensando que é rápido e de que vai ser fácil, vocês entendem que quando a gente se propuser a fazer e iniciar, e a gente ainda acredita que vai ser rápido e fácil, eu vou contrapor essa expectativa com a realidade. E a realidade é de que não é fácil. Então eu vou me frustrar. E aí eu vou desistir. Por isso que a gente desiste tantas e tantas vezes de tudo na vida, tá? É por essa crença de que é rápido e de que é fácil. E aí a gente tem que incorporar a ideia do esforço, né? Porque hoje em dia, com esse mundo de chá para emagrecer, de faça isso, faça aquilo, a gente fica com a crença de que será fácil. A gente perde a noção do esforço. E aí, quando a gente começa com algum hábito novo, a gente aposta tudo na disposição. E no início a gente vai ter mais disposição. Vai ter aquela coisa que a gente confunde com a motivação. A gente vai estar empolgado, a gente compra roupa nova para fazer academia, escolhe academia, se empolga com isso. Mas essa empolgação, ela é inicial, ela não vai durar durante todo o processo, que não é linear. A gente vai ter altos e baixos, altos e baixos. Entende? Então a gente não pode apostar nessa empolgação inicial. Apesar dela ser muito boa, ela vai nos impulsionar no primeiro momento. Mas não é ela que vai nos fazer seguir, porque a gente não vai estar empolgado todo dia. Tá bem? E aí, como é que a gente faz para ter uma motivação real? E pensem que motivação é um motivo para a ação. Então, pensem que eu escolho o que é importante para mim, e muitas vezes o que é importante para mim não é o que eu quero, o que eu desejo. Pensa só, tu quer ser uma pessoa saudável, tu quer envelhecer de forma saudável, mas tu não quer acordar cedo para ir na academia, tu não quer mudar a tua alimentação e deixar de comer os alimentos, né, que são maravilhosos para o paladar, não para o nosso organismo. Tu não quer deixar de pedir o teu hambúrguer, tu não quer deixar de comer a pizza. Então, envelhecer de forma saudável é importante, mas isso, o que tu tem que fazer para chegar lá, não é o que tu quer e o que deseja. Entende a diferença? Se eu quero ser saudável, eu vou ter que fazer um esforço para fazer exatamente o que não é prazeroso para mim naquele momento. Então, se a gente segue com a crença de que vai ser fácil, vai ser rápido, a gente vai se perder pelo caminho. Na segunda semana de academia, a gente já desiste. No terceiro dia comendo saudável, a gente já desiste. Tá bem? E aí é uma frase que eu gosto também. Faça porque é importante para você e não porque você está com vontade. Nem sempre a gente vai estar com vontade, nem sempre o tempo vai estar com o clima perfeito para a gente fazer o que tem que ser feito. Então é fazer apesar da vontade. Pensem que crianças de 5 anos para menos, elas fazem o que elas têm vontade. E elas não estão erradas nisso. O sistema cerebral delas ainda não está maduro. No nosso, a partir dos 23 já está completamente maduro. Então a gente deveria conseguir se submeter ao desprazer para conseguir prazer. Esses dias, essa semana, eu compartilhei um Reels que tem o áudio do Dr. Musi, Paulo Musi. E ele fala que a disciplina é buscar o prazer na falta de prazer, na ausência de prazer. E é exatamente isso. Tá bem? Então, e aí para encontrar esse motivo para vocês, esse também é um passo que ele não é simples, ele não é fácil, ele é um processo racional e cognitivo. Então eu tenho que pensar o que para mim importa, como eu dei o exemplo, né, de envelhecer de forma saudável. Isso é importante para mim? Para eu chegar lá, o que eu tenho que fazer hoje para poder
envelhecer de forma saudável. Entende? Então, é um processo que eu tenho que parar, coisa que a gente não faz mais, analisar a minha vida, analisar o que eu quero para o meu futuro e decidir racionalmente. E esse também é um processo, enfim, que a gente vai ter que se deparar talvez com defeitos, talvez com crenças que nos levem, né, por determinados caminhos e decidir fazer uma mudança. Sabendo agora que o esforço ele vai ser necessário para a gente conseguir chegar lá. Tá? E um dos passos é ter essa consciência. O que eu estou fazendo com vocês agora é uma psicoeducação. A gente normalmente faz um processo terapêutico. Saber os meus pontos e por que aquilo não funciona já é um passo para começar a melhorar. Tá bem? Outro ponto que é bem importante para a gente não se frustrar e não parar ali no início, no meio do caminho, que é começar do jeito certo. Lembre que eu falei da autoeficácia, né? A minha percepção do quanto eu consigo, sou capaz de fazer aquilo ao que me propõe. Então, começar do jeito certo vai nos fazer conseguir fazer a ação, fazer o que precisa ser feito para chegar onde eu quero. Onde isso entra, tá? Imagine que vocês estão há 5 anos sedentários, tá? 5 anos no sofá. 5 anos, vai dizer, mas eu caminho, eu vou no mercado, tá. Há 5 anos sem um exercício, sem uma atividade física intencional. É aquele momento para realmente exercitar o corpo, mexer o corpo. Teu foco, teu objetivo é esse. Então, pense que tu tá há 5 anos sem fazer exercício físico. E aí tu decide, quero deixar de ser sedentário porque eu quero ser mais saudável. Qual é o primeiro erro das pessoas? Vou fazer 1h30 de exercício físico 5 vezes na semana. O que acontece logo depois? Primeiro, segundo dia tá empolgado, já tá com o kit pronto, roupa nova, tudo certinho. O que acontece no terceiro, quarto dia? Vai batendo cansaço, vai se dando conta de que precisa esforço, vai se dando conta de que para fazer 5 vezes por semana, vou ter que fazer, né? Mesmo sem ter vontade. Acaba vindo a realidade, esse banho de realidade numa pessoa que estava sedentária há 5 anos. Então, como é que é o começar do jeito certo? Nesse momento inicial, pensem que tu estavas no zero. Então, 20, 30 minutos de exercício, dia sim, dia não, 2 vezes por semana, para quem estava 5 anos parado, já é muito. Não tenham medo de começar com pouco. Lembrem, pouco já é muito mais do que zero. 20, 30 minutos de exercício, de atividade física por semana, para quem estava parado há 5, é muito. E aí, depois de conseguir executar isso que tu te propôs, minimamente 20, 30 minutos, 2 vezes por semana, o que a gente vai fazer? Aumentar a tua percepção de autoeficácia. Olha, eu me propus e consegui fazer. Eu estou fazendo. E aí o exercício, claro, ou qualquer outro hábito que vocês pensem, ele vai te dando também motivação, né? E aí tu vai começar a dar uma vontade de fazer mais. E aí a gente foca na melhoria contínua. Estou conseguindo fazer esse exercício físico 2 vezes por semana por 30 minutos. Agora eu vou aumentar. Agora eu já estou provando para mim mesmo, né, que eu estou conseguindo fazer isso. A tua autoeficácia aumenta. E aí a gente trabalha na melhoria contínua. Aumenta então mais um dia de 30 minutos de exercício. Metas realistas e factíveis. Lembra, tu estava 5 anos sedentário, sentado no sofá. Fazer 30 minutos de exercício num dia parece pouco num dia que tem 24 horas. Mas quem aqui se exercita todo dia? Então, 30 minutos é muito realista para alguém que estava parado. Tá? Então, foque na melhoria contínua. Esse é o ponto
e começar do jeito certo. Metas realistas e factíveis. E aí, outro ponto, né? A gente às vezes tem percepção, como ela é disciplinada, ou como a fulana consegue fazer, né, tanta coisa, como é que ela consegue ter tanta disciplina? Faça chuva, faça sol, e ela está fazendo o que tem que ser feito. Disciplina nada mais é do que uma habilidade treinável. Todos aqui conseguem ser mais disciplinados, com treino, com a prática, aumentando a percepção de autoeficácia. Tá? Eu li um livro anos atrás, que é o Mindset Ágil, e lá dava um exemplo de pessoas que queriam desenhar, queriam ter a habilidade de desenhar. E muitas vezes as pessoas, nós pensamos, né? Quem tem o dom de desenhar, isso já se nasce com esse dom, né? E eles fizeram um experimento com algumas pessoas com aulas de desenho, onde tu treinava, te ensinavam a desenhar. E aí eles mostram antes e depois desse curso, desse treinamento. E as pessoas começaram a desenhar muito melhor. E aí elas faziam uma entrevista antes, né, do quanto a pessoa acreditava que poderia chegar num nível de desenho, e elas diziam que não, de maneira nenhuma. E depois a comparação do desenho inicial para o final do curso de desenho. Então, é uma habilidade treinável. A gente tem que, muitas vezes, sair desse lugar de dizer, né, que é um dom a pessoa ser tão disciplinada. É uma habilidade e é treinável. É factível que todos aqui consigam ser mais disciplinados. Então vamos pensar. Se eu sou disciplinado, automaticamente eu procrastino menos, né? E aí qual é o tema da live? Mais disciplina, menos procrastinação. Então, se eu sou disciplinado, automaticamente eu procrastino menos. Porque se a gente for pensar o que é a procrastinação? É adiar, empurrar para depois algo que é importante, que tem que ser feito. E quantos de nós não procrastinamos muito, né? E várias atividades. Diferente de quando tu está no trabalho, tu tem um prazo para cumprir. Normalmente a gente aí, né, pela regra, pelo compromisso, a gente faz. Mesmo que esteja lá nos 45 do segundo. E esse é até um ponto, aí vale uma abertura de parênteses aqui, que a gente acaba reforçando o comportamento de deixar para a última hora. Então, se tu te identificou que tu deixa muita coisa para a última hora e lá no final tu dá aquele sprint e consegue cumprir, tu tá dando um recado pro teu cérebro e pro teu funcionamento, que é, viu, eu consigo, aos 48 de segundo eu sempre dou um jeito e consigo. O recado que tu tá, isso aqui. Aí pensa o outro lado. O tempo que tu ficou pensando que tinha que fazer aquilo, não, mas faço depois. Olha o desgaste que tu cria ao longo de um mês, digamos, para entregar um relatório no trabalho. Um mês pensando que tinha que fazer e não fez. Então, pensei sobre isso, de fazer os 45 do segundo, porque a gente acaba caindo nesse piloto automático e acaba mostrando pra gente que a gente consegue fazer, né? Só que a gente conseguiria fazer bem antes, com mais organização, sem sofrer por aquele tempo que a gente ficou empurrando com a barriga, como se diz, né? Então, um dos motivos, né, da procrastinação, o perfeccionismo. Então, pelo perfeccionismo, tá? E aí, aqui entra um ponto bem importante. Normalmente, quem tem o perfeccionismo muito alto, por trás disso tem uma crença de incapacidade muito forte. E aqui daí já é tema que normalmente a gente olha para isso mais a fundo no processo terapêutico. E tem um post que eu fiz sobre as crenças, que é elas que nos acabam moldando a forma como a gente vê o mundo, como a gente se vê, como a gente vê o outro. A crença nada mais é do que um filtro, como se esse óculos aqui, tá? Eu posso ter um filtro de incapacidade, uma crença de incapacidade. E aí tudo que eu vou fazer eu penso, mas será que eu sou boa o suficiente? Mas será que eu consigo fazer isso? E aí, automaticamente, com essa crença e com o padrão de comportamento que vem por essa crença, por esse filtro, essa lente que eu enxergo tudo e a todos, eu crio um padrão de comportamento.
E normalmente o comportamento, ele é um comportamento de esquiva às situações que me provariam o contrário, tá? Vamos pensar que lá no teu trabalho, na empresa, te chamam para participar de um projeto, onde tu vai ter que contribuir, tu vai ter que aparecer, tu vai ter que se mostrar. Se eu tenho uma crença de incapacidade muito forte, primeira coisa que se pensa? Não tô pronta. Ninguém vai reconhecer em mim algo de bom. Todo mundo vai ter consciência dos meus defeitos. Todo mundo vai enxergar essa minha falha. Eu não tô pronta, eu não sou boa o suficiente ainda. E normalmente mulheres pensam muito nisso e é por isso que se fala tanto na síndrome de impostora. Sim, será que vai dar certo? Então aqui, e aí claro, não é numa live, não é assim em minutos que a gente vai reestruturar uma crença central. Isso é um trabalho mais profundo, tá? Mas é importante que se tenha atenção, principalmente aos pensamentos automáticos e ao comportamento de esquiva. Porque tu sendo convidada para esse projeto na tua empresa e tu dizendo que não vai entrar, porque as pessoas vão ver o quanto tu é uma impostora, o quanto tu é fajuta, enfim, todos os adjetivos que vêm na nossa cabeça, a gente se esquiva dessa situação e acaba fazendo o quê? Não participa de projetos, não faz mudanças na vida, enfim, fica realmente se esquivando. E aí o que eu penso ao me esquivar? Não, realmente eu não tenho capacidade. E aí quando o projeto dá certo, o que tu faz? Olha lá, a fulana conseguiu, eu não conseguiria. Então tu reforça ainda mais a tua crença de incapacidade, tá? Esse é um ponto bem importante mesmo. E tem como trabalhar esses pensamentos automáticos para começar a mexer na estrutura dessas crenças. E aí se divide em crença central, crença intermediária. Mas isso aí é assunto para além. E aí vem os pensamentos automáticos, reforço da crença de incapacidade e também redução da principal que a gente estava falando, que é o senso de autoeficácia. A partir do momento que eu me esquivo da situação de participar desse projeto, o que acontece? Eu provo para mim mesma de que eu não sou capaz. Então, o meu senso de autoeficácia, mais uma vez, vai lá para baixo. Diminui mais uma vez. Então, o meu senso de capacidade de fazer aquilo que eu me proponho, eu vou estar dizendo, viu? Não entrou pro projeto. Viu como tu não consegue? Entende? E outro motivo pelos quais a procrastinação acontece. Ainda tá sem som? Vanessa falou que tá sem som. Vou seguir. Outro motivo pelo qual acontece muito da procrastinação, e aqui se a gente fosse fazer uma enquete podem colocar aqui no chat se vocês se sentem super estimulados pela nossa realidade. E convenhamos, o celular é uma bomba de estímulos na nossa mão. A tecnologia, enfim, né? A gente tem uma oferta atualmente inesgotável de prazer barato. Então, tudo é arquitetado e programado para uma maximização do prazer. Pense em todas as vezes que a gente pegou o celular e disse, vou olhar aqui rapidinho a rede social, por 10 minutinhos. E quando a gente foi olhar no relógio, já tinha se passado 1h30. O sistema de Reels aqui, né, que são vídeos rápidos, curtos, TikTok também. O TikTok é uma máquina, os Reels também. A gente entra para olhar, rola um. Eles já são rápidos. Se a gente não gosta dos segundos iniciais, a gente já pula pro outro. Não gostou? Pula pro outro. Esse aqui tá engraçado, perdeu a graça, pula pro outro. Pra nossa cabeça, o que a gente está fazendo nesse momento? Dando um banho de dopamina inesgotável. Inesgotável. Então tá tudo muito fácil, tá tudo muito rápido. Hoje em dia, e aí a gente fica refém do algoritmo. Tudo que a gente pesquisa, fala perto do celular, eles captam isso para mostrar exatamente o que a gente quer. Então, se eu falar aqui em, sei lá,
corrida, mas não vou falar em corrida, né? Vamos pensar em alguma coisa, comida, hambúrguer, queijo. Provavelmente, quando eu começar a mexer aqui no Instagram, vai vir patrocinado de fast food, vai vir patrocinado de alguma coisa. Quem nunca se pegou em falar um assunto com alguém e daqui a pouco ou botar no Google alguma coisa e daqui a pouco começar a chover patrocinado daquilo. Hoje em dia a gente já faz sabendo do algoritmo e o quanto eles captam as informações que a gente faz no celular, a gente já faz o contrário. Ah, não vou pesquisar isso porque senão vai começar aqui só esse assunto. Quem está gestante, então, começa a pesquisar coisas de bebê, começa a vir uma enxurrada. Então, pensem que é tudo arquitetado para prender a nossa atenção e fazer com que a gente consuma cada vez mais. O TikTok e a velocidade dos reels e a velocidade dos vídeos e o tempo é tudo pensado para nos dar essa bomba, essa injeção de neurotransmissores para a gente ficar ali viciado. E não é teoria da conspiração, isso é verdade. É neurociência, tá? E mesma coisa com comida. O que são os alimentos hiperpalatáveis? Acho que eu falei na outra live, né? É uma mistura de açúcar com gordura, sódio. O sabor é maravilhoso. Então a gente tem uma bomba de degustação que se a gente for mastigar uma castanha do Pará, tu vai pensar o que eu tô comendo, o que eu tô mastigando. Alguém já parou para pensar nisso? Do quanto os alimentos são hiperpalatáveis que a gente chama. Eles estimulam as papilas degustativas de uma forma tanto quanto o nosso cérebro é estimulado por vídeos curtos, rápidos. E aí a gente tem, então, essa oferta inesgotável, essa maximização do prazer. E o que acontece com a gente? A gente fica desensibilizado para os estímulos normais. Pensa aqui. E aí vocês podem estar perguntando, tá, Roberta, e o que isso tem a ver com procrastinação? Tem tudo a ver. Porque a procrastinação não é a gente jogar para depois comportamentos e ações que não são tão atrativas. É isso que a gente faz com a procrastinação. A gente não procrastina o doce, que nem ali, ó, a Cida, vai logo pro doce. Esse a gente não procrastina. A gente não procrastina pegar o celular. Pense nos momentos entediantes da vida de vocês ou que vocês começam a procrastinar. Para onde vocês recorrem? Pro celular. Vai dar uma rolada no feed ali no coisa. Ou entra no grupo de WhatsApp, onde tem os temas polêmicos, onde a gente vai se estimular. Então a gente é dessensibilizado para estímulos normais, para estímulos que não são trabalhados e arquitetados para nos dar essa explosão de prazer, essa explosão de estímulo. E aí qual é a consequência do superestímulo? E aí aqui são dados que a gente vê e fica bem pensativo e preocupado, principalmente os profissionais, né, da saúde mental. Quais são as consequências desses superestímulos que a gente está o tempo todo vivendo e num mundo, né, superestimulante, como eu falei antes? Ansiedade lá em cima. Baixa energia, a gente se sente cansado o tempo inteiro. Baixa tolerância ao esforço. Eu quero o que eu faço. Eu quero o que está na minha mão em 2 minutos. Eu quero saber sobre o assunto tal em 5 segundos. É o que eu respondi ontem numa caixinha ali de perguntas que falaram sobre a procrastinação e a disciplina. E tá tudo tão fácil que a gente se perde nisso. A gente quer tudo para ontem. A gente não consegue mais ler para ter uma informação. A gente quer os 5 principais itens. A gente busca por isso. E a gente é alimentado com isso o tempo inteiro. Então, até brinquei, né? Quem era do tempo da Barça, a Aline me respondeu que ela tinha em casa. E era realmente pesado. Quem tem muito colágeno aí não vai saber o que é a Barça, tá? A gente que já está com estoque reduzido sabe sim o que é a Barça e usava muito. Voltando então às consequências da hiperestimulação.
diminuição do senso de realização e não aproveitamento do tempo de qualidade. Pensem que o Brasil é líder mundial em 2 rankings, tá? Exatamente. O Brasil é líder mundial em 2 rankings. Ansiedade. Nós somos líderes mundiais em níveis de ansiedade. 19 milhões com ansiedade patológica. Nós também lideramos outro ranking, não é à toa o de ansiedade está tão grave e, como eu falei aqui, o tempo de uso do celular pelos brasileiros. Nós somos líderes mundiais no tempo que a gente fica com o celular na mão e os olhos grudados no celular. 5 horas e meia é o tempo médio que a gente fica diariamente no celular. E por que uma das consequências, né, dos superestímulos é a diminuição do senso de realização? Vamos pensar. Se a gente fica 5 horas e meia no celular, o que de útil no final dessas 5 horas e meia tu pode me dizer que tu fez? Algumas pessoas, óbvio, usam para trabalho, mas a maioria não está trabalhando no celular. A maioria está rolando feed, a maioria está olhando vídeo. Entendem? E aí a gente pode até que vocês consultem no celular de vocês, tem ali para vocês verem o tempo médio que vocês utilizam. E um dos passos que a gente pode dar, e aí já tentando diminuir a procrastinação, é controlar o uso, a frequência e a intensidade com que a gente controla. Então, exercício prático. Vê aí no celular de vocês quanto tempo vocês usam diariamente o celular. E aí, qual vai ser a ideia de plano de ação? Tentar reduzir pelo menos 30 minutos a cada semana dessa utilização. Porque se chega no fim do dia e tu tá lá, rolando, é que nem aqueles 15 minutos que eu te disse, que eu falei no início, né? Que a gente entra para ficar 15 minutos e quando vê passou 1 hora e meia, passou 2 horas e meia. E no final disso eu vou perguntar, né? O que tu aprendeu? O que tu tirou de útil dessa 1 hora e meia? Isso é quase nada. Porque a gente fica olhando o vídeo sem um objetivo claro. Bom, isso tá tão forte que essa semana meu celular me avisou que eu tinha reduzido o uso dele. Imagina. É isso aí? É isso aí. Acho que o Diego respondeu a dúvida da Geise, né? E aí, outro ponto. Controlar a frequência e intensidade. Outra coisa que vai fazer com que a gente diminua a procrastinação é diminuir as distrações. Pense em que um hábito que tu quer nesse momento iniciar na tua vida é o de leitura. E olha a concorrência pro coitado do livro, o celular. Se tu sabe que o celular é um ponto fraco para ti, é um tendão de Aquiles, digamos assim, não tem como tu te propor a ler e ficar com o celular do lado. Menos de 5 minutos o celular vai vibrar, vai ter uma notificação, e aí tu vai te desgastar, vai começar a pensar, eu quero olhar. Ah, mas eu tenho que dar uma checada. Entende que a gente vai ter que controlar a distração. Então, assim, ou é celular no modo avião, pelo tempo que tu tá te propondo a ler, tá? E digamos que tu tá iniciando com esse hábito, não vai ser 1 hora, 1 hora e meia. Vamos iniciar com 20 minutos. 20 minutos que tu coloca o celular no modo avião e que tu vai focar em ler. E como a gente não está acostumado mais a ler, tu vai ver que a tua mente vai dispersar várias vezes. E não precisa nem ter o celular do lado. Mas é que como a gente está acostumado a ter a cada 2 segundos um estímulo no celular, na televisão, em conversa, a gente não vai tolerar aquele tempo de leitura para saber o que aconteceu no próximo capítulo ou para chegar na parte que a gente quer. E a gente tem que mostrar para o nosso cérebro e ensinar ele a retomar, a desensibilizar para esse super estímulo. A gente tem que fazer o contrário. Então, a gente tem que tentar diminuir esse estímulo. Tá? E aí, o que funciona também é a gente atrelar um estímulo de mais calma que vai te trazer presença para esse novo hábito. Por exemplo, nesses 20 minutos que eu vou fazer a leitura, que eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer um chá. Então o chá tem um ritual gostoso.
dá para fazer um chá, dá para passar um café, e aí tu alia uma coisa prazerosa à leitura, para que a gente também estimule o nosso cérebro a começar a gostar daquilo. Então, do celular. Então, isso é uma coisa que a gente pode começar, é bem prática, bem fácil. No início não vai ser fácil, então lembrem de começar certo. Se tu ainda não lê nada, 5 páginas por dia, 2 páginas por dia e controlem a distração. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer quando começa algo que exige e que não é tão estimulante é recorrer ao que eu chamo de dopamina barata. E tá no celular. É muito fácil tu ter esse estímulo mental. Então, não recorram à dopamina barata. E sabendo disso, tendo essa consciência, da próxima vez que tu pegar um livro ou que tu for fazer alguma coisa, tu vai pensar, realmente, olha só, eu já estou pensando em verificar, eu já estou pensando em olhar. E hoje em dia a gente é comandado pelo celular. Quem aqui, quando o celular vibra, pega correndo? A maioria. A maioria quer ver o que está acontecendo, o que é, se é uma curtida no vídeo, se é uma curtida no post, se é um comentário. Então a gente está muito acostumado a ter esse estímulo. Então, tendo essa consciência, a gente já vai trazer mais presença nos próximos passos. E aí a gente tem que se manter vigilante quanto a isso. Né? O quanto a gente agora, sabendo e tendo consciência desses superestímulos e você se encaixando em vários dos exemplos que eu dei aqui, o quanto a gente tem que se manter vigilante o tempo todo. Senão a gente vai passar, vamos chegar com 80 anos, o que tu fez na tua vida? Rolei o feed. Não, claro, agora eu tô sendo, né, extremista para chocar um pouco, mas essa é a verdade. Imagina, o Brasil é líder mundial em tempo de uso do celular. 5 horas e meia. E a gente aqui discutindo na outra ponta se meia hora de exercício físico é muito ou não num dia de 24 horas. 5 horas e meia de uso de celular. E aí, gente, depois comentem se vocês estão gostando das lives. Eu tenho pensado bastante em formas de ajudar, de tentar agir, né, na outra ponta desses super estímulos, enfim. É trabalhoso quando a gente se propõe a tentar contrabalancear esses estímulos e ir na contramão da onde a gente está sendo levado pela vida por tudo, né? E a gente se sente muitas vezes atropelado pela vida. Mas se puderem me dar um feedback, se está ajudando de alguma forma, se vocês estão, né, aproveitando de alguma forma o conteúdo, as lives, se está funcionando. Eu estou pensando em fazer algo maior e acho que na semana do dia 18 eu vou fazer uma imersão e aí talvez vocês comecem a ser impactados por alguns patrocinados sobre a imersão. Então eu estou pensando e concatenando aqui como eu posso fazer para ajudar. Então, obrigada. Então eu estou pensando. Então o feedback de vocês é muito, muito, muito importante. E se eu puder ajudar em 2% da vida de vocês, eu já vou estar muito feliz. Tá?